Muito bom, caríssimos! Vamos continuar o nosso curso previdenciário. Nós vamos ver agora segurado facultativo. Vamos lá. Bom, então, quem que são os segurados facultativos? Olha, nós já vimos, claro, as hipóteses de segurados obrigatórios do regime geral, que são 5. O empregado, o avulso, o individual, o especial e o doméstico. Aquela pessoa, por outro lado, que, sem ser obrigatório e, da mesma forma, sem ser servidor público com regime próprio, com caixa própria de previdência, quiser se filiar ao regime geral, daí já é volitivo, ele quer, ele não é obrigado. Então, nesse caso, ele vai fazê-lo como segurado facultativo. Perfeito? Está previsto no artigo 11 do Decreto 3.048 de 99. Qualquer pessoa com mais de 16 anos que não seja segurada obrigatória, seja do regime geral, seja do regime próprio, ela pode se filiar como facultativa. Aqui tem um probleminha, deixa eu explicar para vocês, que é o seguinte, que é a questão dos 16 anos. Você vai falar, por quê, Omar? Porque na Lei 8.213 fala 14 anos, mas cuidado, porque tanto o INSS quanto toda a jurisprudência, os tribunais, todos entendem que é a partir dos 16 anos. A Lei 8.213 de 91, ela não foi atualizada, vamos dizer assim. Por quê, gente? Antigamente, há uns 20 anos atrás, você começava a trabalhar com 12 anos como aprendiz e 14 como empregado. Isso mudou. Hoje é 14 como aprendiz e 16 como empregado. Então, se entendeu que para você se filiar como facultativo, teria que ser a regra geral, que é 16 anos. Só que esqueceram de mudar a 8.213. Então, lá ficou 14. Mas, de que forma cai, principalmente, claro, concurso de tribunais, de TRF, que é um concurso mais técnico. Nesse caso, 16 anos, tá certo? Então, é dessa forma que está escrito aqui. Qualquer pessoa com mais de 16 anos e que não seja segurado obrigatório. Aqui a gente cita alguns exemplos. Nós podemos citar como exemplo a dona de casa, principal exemplo, né? Dona de casa. Aqui tem alguns que não são tão óbvios. Talvez o que seja menos óbvio é o presidiário. Alguém podia falar, bom, Omar, o presidiário que não trabalha, ele quiser ser segurado, vai ser facultativo. Até aí não há problema nenhum, como qualquer pessoa. O grande problema é o presidiário que presta serviço remunerado. O presidiário que presta serviço remunerado, dentro ou fora do sistema prisional, ele é, desde, na verdade, do ano de 2009, ele é considerado segurado facultativo. Por quê, gente? Vamos entender. Que tudo tem uma razão, né? A gente vai falar, poxa, o sujeito está trabalhando, vai ser facultativo por quê? Ganhando dinheiro? Por duas razões. Primeiro, porque havia interesse, claro, do Estado brasileiro em ressocializar o presidiário. E para isso, se você é segurado facultativo, as empresas não têm que recolher contribuição previdenciária. Aqueles 20% sobre a folha de salários, elas são exoneradas, porque é facultativo, a prestação de serviço por facultativo não tem essa previsão. Por essa razão, olha que interessante, as empresas ficam mais animadas, vamos dizer assim, em trazer para os seus quadros o presidiário. Então, por essa razão, porque existe também todo um preconceito de contratar um presidiário. Então, por isso fizeram esse contraponto. E, além disso, tem uma outra razão. Não sei se vocês sabiam, o presidiário pode receber menos que um salário mínimo. Então, tecnicamente, a remuneração do presidiário não é considerado salário. Então, seja por um motivo, seja por outro, o presidiário, se prestar serviços dentro do regime fechado, semiaberto, dentro ou fora do sistema prisional, ele é considerado facultativo. O que mais? Síndico de condomínio não remunerado. O síndico de condomínio, às vezes, pode ser remunerado. Nesse caso, é segurado individual. Mas, se ele for não remunerado, ele poderá se filiar como segurado facultativo. Ah, tem outros exemplos? Tem vários, né? Bolsista, por exemplo, tá certo? Então, esses são os segurados facultativos. Ah, e tem mais um também importante, que é o estagiário. O estagiário, gente, a gente sabe que ele tem essa característica, ele recebe não um salário, mas uma bolsa auxílio. Por essa razão, ele também está enquadrado aqui como segurado facultativo. Legal? Muito bem. O que mais que nós temos ainda com relação aos segurados do regime geral de previdência social? Nós temos os casos especiais. Sempre que a gente fala a palavrinha especial, a gente está falando o quê? Estamos falando do diferente. Então,
são situações diferentes. Quais são elas? Primeiro, quem está excluído do regime geral. Olha que interessante, tem 2 xizinhos aqui. O que significa isso? Significa que tem mais chance de cair. Fica focado. Servidor público com regime próprio de previdência não pode se vincular, não pode se filiar como segurado facultativo. Isso aqui está proibido pela própria Constituição Federal, no artigo 201, parágrafo 5º do texto constitucional. Legal? Então, muito cuidado. Por exemplo, eu sou segurado de regime próprio, eu sou juiz federal. Ah, Omar, você contribui também como facultativo? Não, não posso. Eu contribuo como segurado individual, como empregado, o que for, porque eu presto serviços no setor privado como professor. Vamos dizer que amanhã não queira mais dar aula. Beleza. Falo, puxa, já paguei tanto tempo, quero continuar como facultativo. Posso? Não. Então, quem é de regime próprio não pode contribuir como segurado facultativo, ok? Que mais? Tem mais alguns casos especiais aqui. Vamos lá. Primeiro, servidor que trabalha no setor privado. É o meu caso. Então, tem que contribuir para o regime geral e para o regime próprio dos servidores. Acabou. Poxa, mas você vai ter direito a mais de uma aposentadoria? Tem a princípio, tenho direito a mais de uma aposentadoria, uma de regime próprio, uma de regime geral, com algumas restrições que devem vir aí com a reforma. Especificamente, são regimes autônomos, perfeito? Mas a contribuição, eu vou ter que contribuir tanto para o regime geral quanto para o regime próprio dos servidores. Que mais, gente? Aposentado. Aposentado do regime geral de previdência social que permanecer em atividade. Claro que não pode ser um aposentado por invalidez, porque se for aposentado por invalidez, sabemos bem, não pode trabalhar. Mas se você é aposentado por tempo de contribuição, que é o nome atual da aposentadoria por tempo de serviço, se você é aposentado por idade, ou mesmo se você trabalha, é aposentado, obteve aposentadoria especial. Nesses casos, você, no caso do especial com algumas restrições, mas nessas 3 últimas hipóteses, você pode continuar trabalhando. Perfeito, continuo trabalhando. Tenho que contribuir? Tem que contribuir. Bom, mas posso obter uma segunda aposentadoria no regime geral do INSS? Não, só pode receber uma aposentadoria. Posso receber um auxílio-doença se eu ficar doente? Não. Posso receber um auxílio-acidente se ficar com sequela? Não, você não pode nada, praticamente. Você só pode pagar e, para não falar nada, você pode receber o salário família e também reabilitação profissional, que na prática são também raríssimos para as pessoas que são aposentadas, razão pela qual, na prática, você só acaba contribuindo, ok? Mas tem que contribuir, é segurado obrigatório. Então, por exemplo, você está aposentado, está trabalhando empregado numa empresa, segurado empregado, está prestando serviço como autônomo, segurado individual e assim vai. Dirigente sindical, que às vezes você é dirigente sindical, você é eleito, né, para exercer um cargo de direção dentro do sindicato, diretor de sindicato, por exemplo, dos professores particulares do Estado de São Paulo, a título de exemplo. E nessa hipótese, muitas vezes, é muito comum que você se afaste para exercer, pelo prazo previsto no Estatuto do Sindicato, pelo prazo previsto, você se afasta para exercer a atividade sindical. Nesse caso, como que fica? Você é o quê? Bom, você permanece com o mesmo enquadramento que você possuía antes de se tornar diretor do sindicato. Então, por exemplo, você era professor de um colégio particular, e como tal, era empregado, segurado empregado. Bom, agora me afastei, eu sou só diretor do sindicato. Sou diretor em que modalidade? Contribui de que forma para a Previdência Social? Como segurado empregado. Ah, eu era segurado especial e hoje eu sou diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O que eu permaneço sendo? Você permanece como segurado especial, ok? Então, na verdade, permanece com o mesmo enquadramento que possuía antes de tomar posse na diretoria do sindicato. Perfeito? Muito bem. Vamos continuar. Bom, agora a gente vai ver os dependentes. Claro, porque os beneficiários do regime geral, eles se subdividem em segurados e dependentes. Quem é que pode receber benefício? Os segurados, os 6 tipos de segurados, aposentadoria, auxílio-doença, salário maternidade, salário família,
aposentadorias, 4 aposentadorias, tudo isso daqui é para os segurados. E especificamente os dependentes. Como sabemos, eles podem receber pensão por morte e auxílio reclusão. Então eu tenho que saber quem são os dependentes. Basicamente são os familiares dos segurados. Os senhores estão vendo aqui 3 xizinhos. O que quer dizer isso, gente? Tema que tem uma incidência grande. Olha, como é que o regime geral trabalhou essa questão dos dependentes? Trabalhou da seguinte forma. Ele falou o seguinte, ele dividiu esses familiares, essas pessoas que, em tese, dependem do segurado, em 3 classes. Classe 1, classe 2 e classe 3. Sendo que uma classe exclui a outra. E dentro da mesma classe, se divide igualmente o valor dos benefícios. Vou dar um exemplo para vocês. A classe 1, basicamente, é cônjuge e filhos. Eu sou casado e tenho 4 filhas. Então, vamos ver, se eu tivesse morrido ontem, essas coisas não se brinca, né? Então, se eu tivesse morrido ontem, quem que receberia minha pensão por morte? Analisemos. Então, alguém na classe 1, porque eu tenho dependentes na classe 1. Vejamos, cônjuge, no meu caso, já sou casado. Então, sou casado, já minha esposa receberia a pensão por morte. Companheira, não, eu só tenho, não dá para você ter, né, cônjuge e companheira. Você pode ter ex-cônjuge e companheira, mas cônjuge e companheira não dá. Mas um dos dois também gera, obviamente, fazem parte da classe 1. Isso aqui é bem interessante, isso é uma novidade, né, da legislação previdenciária e, como tal, tem mais chance de cair. A companheira, entenda-se, companheiro ou companheiro, né, isso é irrelevante, inclusive pessoas do mesmo sexo, elas, como é que eu provo? Porque o cônjuge, se você é casado, você prova com a certidão de casamento. E para a união estável, que faz com que você seja companheiro ou companheira de uma pessoa? Bom, você vai provar, salvo força maior, com início de prova material. Se a questão for necessitar de prova no campo administrativo, quando você vai lá no INSS requerer, ou no âmbito judicial, você vai ter que ter início de prova material. Algum documento, sei lá, por exemplo, uma conta de luz, uma conta em que conste o nome do segurado e uma outra conta que conste o nome da companheira ou do companheiro, perfeito? Então, precisa de início de prova material. Isso aqui é novidade. Tudo que é novidade tem mais chance de cair, tá certo? Então, vamos lá. Cônjuge, companheiro, companheira. Filhos não emancipados. O que é emancipado, gente? Emancipado são aquelas hipóteses do artigo 5º do Código Civil. Quando você casa, então se eu casar, eu já não posso, mas não sou mais dependente? Não recebe mais pensão por morte, auxílio reclusão? Não. Se você abre um negócio próprio, uma empresa, a emancipação por ato dos pais, sabe aquela emancipação que os pais vão no cartório e te emancipam? Também você não recebe mais benefício previdenciário, sobre a ótica, claro, do pensão por morte ou auxílio reclusão. Ou se você começa um cargo público, emprego público, vale aí também serviço público. Ou ainda menores de 21 anos ou inválidos. O que são inválidos? Incapazes para o trabalho. Ou ainda que tenham deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Nesses casos, a dependência econômica é presumida. Vamos fazer agora aquele exemplo que eu falei para vocês, que se eu tivesse morrido, eu sou, em primeiro lugar, eu sou segurado do regime geral? Sou, porque eu estou aqui não como juiz, eu estou como professor, estou ganhando dinheiro licitamente, sou segurado. Perfeito. Sou segurado. Se sou segurado, vier a falecer, vamos ver se eu tenho dependentes na classe 1 para que eles possam receber a pensão por morte. Então, já falei para vocês, no meu caso concreto, sou casado. Beleza. Então, um já é garantido, minha esposa. Depois, filhos. Eu tenho filhos, tenho 4 filhas. Só que 2 delas já são maiores de 21 anos. E não são nem inválidas, nem deficientes, razão pela qual essas 2 estão fora. Já podem se virar com próprias pernas. Então, tenho 2 menores que não são emancipadas, razão pela qual, 2 menores de 21 não emancipadas, razão pela qual hoje eu teria 3 cotas de pensão por morte em decorrência do meu falecimento. Tá perfeito? Isso aqui é classe 1. Precisa provar que dependiam economicamente de você, Omar? Não, porque a dependência econômica, nesse caso, ela é presumida. Tá beleza? Tranquilo? Então, essa aqui é a classe 1. Ainda vamos continuar no próximo bloco, estudando dependentes. Ainda vai ter uma partezinha da classe 1 e depois veremos
a classe 2 e a classe 3, tá bom? Então, até uma próxima, um abraço.